Nossa próxima aula do dia 18/5, nós vamos estar abordando esses dois temas, questões ambientais internacionais e correntes de massa de ar. Então, primeiramente, a gente vai estar discutindo sobre os acordos internacionais sobre as mudanças climáticas. Então, como que é esses acordos, né? Então, as negociações climáticas estão há 25 anos em busca de consensos para combater as mudanças climáticas. Então, que consenso é esse? Na realidade, o consenso entre as nações, consensos entre as nações em discutir acordos para que combatam as mudanças climáticas em todo o mundo. Então, ao longo de todas as conferências das partes, conhecidas como COP, foram sendo introduzidos novos elementos na arquitetura internacional das negociações sobre as mudanças climáticas. Tais elementos permitem enfrentar desafios concretos como financiar a mitigação e adaptação às mudanças climáticas ou a transferência tecnológica. Então, aqui eles discutem, na realidade, uma série de situações para se chegar a um consenso aí de acordos. Tá? Então, tem um órgão que é fundamental nesse processo, que é a chamada COP, tá? Que são essas conferências das partes. Então, a Conferência das Partes é um órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, adotada em 92. É uma associação de todos os países membros ou partes signatárias da Convenção, que após sua retificação em 1994 passaram a se reunir anualmente a partir de 1995. A partir de 95 eles passaram a fazer essa reunião anualmente. Tá? Então, por um período de 2 semanas. Então, essas reuniões passaram a ter praticamente 2 semanas de duração, né? Para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetivação da Convenção. Então, propor formas de efetivar essa Convenção. Tá? Então, a COP ela tem essa função, que é uma parte aí da ONU, tá? Uma parte aí das Nações Unidas para se resolver esses problemas das questões ambientais. Então, um dos objetivos é limitar a subida da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Então, um dos objetivos dessas reuniões, dessas convenções, é justamente buscar essa limitação de aumento de temperatura. Tá? Então, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, expressou o consenso internacional a abordar o problema das mudanças climáticas durante sua realização. Foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, assinada inicialmente por 166 países e que finalmente entrou em vigor no dia 21 de março de 1994, e foi retificada aí por 197 países. Então, todas essas uniões aqui, a união desses países, é que fazem chegar a um consenso a respeito desses problemas das mudanças climáticas. Então, nas convenções, nós temos aí a criação do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto ele pode ser definido como a implementação da UNFCCC. Naquele momento, significou o primeiro compromisso em âmbito global para tentar frear as emissões responsáveis pelo aquecimento global e alicerçou as bases para futuros acordos internacionais sobre as mudanças climáticas. Então, aqui nós temos a questão desse protocolo, que ele, na verdade, teve como objetivo de frear aí a questão das emissões de gases poluentes na atmosfera, tá? Que é aí voltado para a questão do aquecimento global, né? Então, ao Acordo de Paris, outro tipo de acordo que foi adotado nessas convenções. Então, no dia 2 de dezembro de 2015, foi aprovado o texto de Acordo de Paris, um pacto com força legal que contém todos os elementos necessários para construir uma estratégia mundial de luta contra as mudanças climáticas para o período pós-2020. Enquanto o período anterior a 2020 foi coberto pela segunda fase do Protocolo de Quioto, emenda de Doha. Resumimos
algumas das principais questões a seguir. Então, dentro desse acordo, tem a questão aí de objetivos a longo prazo e, na verdade, se almeja alcançar resultados a um período mais longo, a um período não tão próximo. Então, contribuições nacionais, que é a questão aí de contribuições das nações e questões internas, o intercâmbio de reduções de emissões entre países e sinal de preço do gás carbônico, tá? Financiamento, monitoramento, relatório e verificação MRV, né? Das atuações realizadas, transferência de tecnologia e adaptação. Então, todos esses itens aqui são situações que precisam ser questionadas e que, ao mesmo tempo, elas objetivam a uma situação aí de redução das mudanças climáticas. Então, o segundo ponto aí que nós vamos ver é massas de ar, correntes de ar e variação climática. O que são essas massas de ar? São grandes porções de ar que possuem condições internas de temperatura, pressão e umidade homogêneas. As correntes de ar têm forte influência sobre as condições de clima. Então, as correntes marítimas quentes elevam a temperatura das regiões litorâneas e insulares de alta latitude e podem ser responsáveis pela maior umidade. O principal fator climático é a circulação das massas de ar, responsável pela dinâmica da atmosfera. As massas de ar têm ação numa superfície mais abrangente e, portanto, sobrepõem aos fatores locais, como a altitude, maritimidade e etc. Então, nós temos aqui as massas de ar equatorial do Atlântico, que vem do Atlântico, massas de ar equatorial continental, que sai do continente, aqui no caso da América do Sul, sobre a Amazônia e desce em direção ao sul, massas de ar tropicais continentais, aí massas de ar polares da Antártica, do Atlântico, aqui, ó, vem de baixo, aí sobrepõe ao país, e as massas de ar tropicais do Atlântico também, tá? Então, essas massas de ar que vêm aqui do oceano, eles esfriam essas costas litorâneas, tá? Então, da mesma forma que na outra estação, no inverno, já muda um pouquinho esse fluxo, esse movimento, tá? Então, essas massas de ar têm esse propósito. Então, o local de formação da massa de ar é denominado região de origem. É neste local que a massa de ar irá adquirir suas características de temperatura, pressão e umidade. Portanto, uma massa de ar que se forma sobre uma superfície gelada, como a Antártida, apresenta características típicas dessa região, ou seja, temperatura baixa, alta pressão e pouca umidade. Então, dependendo da região onde essas massas de ar são formadas, elas vão adquirir essas diferentes características. Ao se deslocarem, as massas de ar vão aos poucos perdendo as suas características de temperatura, pressão e umidade originadas no momento de sua formação. Esse deslocamento ocorre sempre no sentido das altas pressões para as baixas pressões. Então, no caso aí, das altas pressões para as baixas. Então, sempre ocorre nesse sentido aí. E aí, de acordo que elas se deslocam de onde elas se originaram, elas vão perdendo suas características. Então, nessas questões aí de Enem, nós vamos estar abordando esses dois tópicos aí, tá? Então, bons estudos e se preparam bem.